Com as bênçãos de Deus, damos início à 30ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Carlos Natal a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 72. Quão bom é Deus para Israel, para os que são retos de coração. Solicito ao vereador Edmo fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e aproveitando também que faça a de um artigo do Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as devidas medidas. Solicito aos vereadores que registrem as suas presenças. Coloco em discussão a ata da 29ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado a ata da 29ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncia a retirada do projeto de lei 59/2017, que dispõe sobre a alteração da lei número 1925 de 2017. Anuncia o recebimento da resposta dos requerimentos 485, 486 e 489 de 2017, que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncia o recebimento do projeto de resolução 16/2017, que dispõe sobre a criação de comissão de representação. Anuncia o recebimento da moção de número 9/2017, de aplausos ao time de futebol do Masters AAA da Associação Atlética Alumínio, pelos seus 20 anos de fundação. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 546/2017. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que a portaria da ARTESP número 13, de 30 de maio de 2014, que dispõe sobre critérios de isenção do pagamento de tarifa de pedágio nas rodovias concedidas, possibilita ao Estado e a outros entes da Federação passagem livre nas praças de pedágio. Considerando que o artigo 1º, inciso 2, a linha A da referida portaria, diz que os veículos de categoria oficial, integrantes da frota dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público e da Defensoria Pública, todos do Estado de São Paulo, bem como os locados em caráter não eventual, para utilização em serviço público permanente ou de longa duração, devem ser cadastrados junto à ARTESP para o recebimento do devido cartão de isenção. Considerando que, para o cadastramento dos veículos oficiais próprios das entidades públicas do Estado de São Paulo ou outros entes da Federação, no caso o município, deverão apresentar requerimento à Diretoria Geral da ARTESP que requeira mesmo ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. A administração municipal tem conhecimento da portaria ARTESP 13/2004. 2. Se positivo, a administração municipal já requereu à Diretoria Geral da ARTESP o cadastramento da frota de veículos oficiais para obtenção da isenção de pagamento da tarifa de pedágio. Sala de sessões, 3 de outubro de 2017, professora Meire Barbosa, vereadora. Requerimento 547/2017. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que os moradores dos bairros Figueiras estão tendo dificuldades de utilizarem seus aparelhos celulares, considerando que essa dificuldade é causada pela ausência de sinal nessa localidade, considerando que essa deficiência no funcionamento vem causando sérios transtornos aos usuários, pois nas horas que mais necessitam, principalmente em casos de emergência, o aparelho não recebe sinal. Considerando que o problema poderia ser resolvido com a instalação de uma torre de retransmissão de sinal para a telefonia celular no bairro citado acima. É que requer mesmo ouvido plenário seja oficiado à empresa operadora de telefonia celular, Vivo, solicitando para verificar a possibilidade de instalação de torre de retransmissão de sinal no bairro Figueiras. Sala de sessões 3 de outubro de 2017, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 548/2017. Senhor presidente e senhores vereadores,
O vereador que esta subscreve vem recebendo diversas reclamações dos moradores do bairro Colibri, Figueira, Sinindu, Cristal e Oncinha, de que os ônibus da Jundiá, que faz a linha nos bairros mencionados acima, estão passando atrasados e faltam em determinados horários nos seus respectivos pontos e também deixando passageiros sem embarcar. Considerando que os horários de final de semana tem munícipes que trabalham nas empresas e no horário que sai às 10h30 não tem ônibus para voltarem para sua residência, pois o próximo sai às 12 horas. Considerando que a Prefeitura tem o dever de realizar fiscalizações para apurar os serviços prestados pela Jundiá, considerando que tais atrasos ou falta de ônibus em determinados horários causam diversos problemas aos munícipes que dependem do transporte público municipal. Assim, ante todo o exposto, requer a mesa do plenário seja oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Poderia mandar relatórios de fiscalização dos horários das linhas de ônibus do município? Se sim, favor nos enviar cópia. Caso contrário, qual o motivo? 4. Com que frequência existe fiscalização? 5. Poderia o Executivo readequar esses horários? 6. Quais serão as medidas tomadas pelo Executivo para que os referidos atrasos ou falta de determinados horários deixem de ocorrer? Sala de sessões 6 de outubro de 2017, Bengala, vereador. Requerimento 549/2017. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que, em resposta ao requerimento número 7, através do ofício 69/2017, o senhor prefeito informa que o proprietário do terreno na rua Angelino da Cruz Soares, que necessita do corte de mato e demolição de prédio, tenha sido notificado. Considerando que somos constantemente cobrados dos moradores do bairro Jardim do Ideal, é que requer a mesa do vídeo plenário seja oficiado do senhor prefeito para que nos responda. 1. O proprietário foi notificado? 2. Se sim, qual a situação da mesa? 3. Qual o motivo de não ter sido realizada a limpeza? 4. A prefeitura irá realizar a limpeza? Se sim, qual o prazo? Se não, por quê? Sala de sessões 6 de outubro de 2017, Bengala, vereador. Requerimento 550/2017. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que na estrada de servidão passagem, próximo ao 55, no bairro Figueiras, existe um poste com deficiência de iluminação. Considerando que no referido local, a iluminação não está sendo o suficiente, pois está colocando em risco os moradores do referido bairro. E que requer a mesa do vídeo plenário ser oficiado do senhor prefeito, para que solicite a CPFL que sejam tomadas as providências necessárias, referente à colocação de iluminação dupla no referido poste, para maior benefício da população residente no local. Sala de sessões 6 de outubro de 2017, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 551/2017. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando a falta de identificação nas ruas do município, considerando a falta de identificação prejudicada a entrega de correspondência e outros serviços de entregas. Só mudar a selinha aí. Considerando que fomos procurados por moradores de diversos bairros, principalmente Figueiras, em relação aos fatos acima narrados, é que requer a mesa do vídeo plenário seja oficiado do senhor prefeito, solicitando o seguinte tipo de informações. Quando será realizada a colocação de placas de identificação nas ruas do município? 2. Quando serão substituídas as placas ilegíveis? Sala de sessões 6 de outubro de 2017, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 552/2017. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que na rua Rio Grande do Sul, nas proximidades dos 766, há algumas árvores que cresceram demasiadamente e hoje estão em contato com o cabeamento elétrico. Conforme foto anexa, oferecendo grande risco de ocorrer um curto-circuito. É que requer a mesa do vídeo plenário seja oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. É possível que seja feita a poda das árvores da referida localidade? 2. Se assim, quando? 3. Se não, poderia o executivo notificar o responsável legal para que realize a poda. Sala de sessões 3 de outubro de 2017, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 553/2017. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que a Sabesp realizou perfuração da pavimentação na Rua dos Bandeirantes, altura do 274, bairro Altararé, e não realizou os devidos reparos.
considerando que o buraco deixado no local vem causando transtorno aos moradores e alto risco de danos aos veículos que por ali transitam, que requer a mesa do vídeo plenário, seja oficiado da Sabesp para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de realizar o devido reparo da pavimentação asfáltica. 2. Se 5 anos, 3. Se não, por quê? Sala de sessões, 3 de outubro de 2017, Edmo Bofeto, vereador. Requerimento 554/2017. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando a degradação da pavimentação asfáltica na rua Bandeirantes, altura dos números 78, 226 e 274, considerando que tal degradação ocasionou o afundamento da manta asfáltica em alguns lugares, chegando até mesmo a evidenciar buracos. E esse vem causando transtorno aos moradores e alto risco de danos aos veículos que por ali transitam, que requer a mesma vídeo plenário, seja oficiado do senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. A possibilidade de realizar o devido reparo da pavimentação. 2. Se 5 anos, 3. Se não, por quê? Sala de sessões, 3 de outubro de 2017, Edmo Bofeto, vereador. Requerimento 555/2017. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que a Sabesp realizou perfuração da pavimentação asfáltica na rua Rio Grande do Sul, próximo aos números 99 e 179, e não realizou os devidos reparos, considerando que o buraco deixado no local vem causando transtorno aos moradores e alto risco de danos aos veículos que por ali transitam, que requer a mesma vídeo plenário, ser oficiado da Sabesp para que para as seguintes informações. 1. A possibilidade de realizar o devido reparo da pavimentação asfáltica. 2. Se 5 anos, 3. Se não, por quê? Sala de sessões, 3 de outubro de 2017, Edmo Bofeto, vereador. Peço para discutir esse requerimento. Com a parte, vereador. Se tem uma empresa que é bem famosa, que acha até mais que a prefeitura na sessão, é a Sabesp. A gente vê o vereador Edmo aí que tem cobrado insistentemente o assunto com relação ao reparo de buracos. Já foi um problema aqui, vereador Eduardo, Geraldo já fez parte de outras viaturas como eu, e a gente, na época, o meio era tentar se mexer no bolso da Sabesp. Infelizmente, a lei, nem todas as leis, elas existem e não são aplicadas. Mas essa Câmara reuniu com a Sabesp na audiência pública aí alguns meses atrás, e a gente vê que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, porque nós não estamos tendo retorno. É cobrança em cima de cobrança, é aqui na avenida, é nos bairros. E a Sabesp, o Edmo citou aí no outro requerimento, Alto Tararé e Tararé, bairros sem água, água inodora e incolor, né? Tem que ser, pelo menos. E a água vem em barro, parece que a água aqui da represa está mais limpa do que a água que a Sabesp está tratando. Então a sugestão da gente fazer aqui, depois é tentar fazer um novo requerimento, ou chamar o Isaías, estava de férias recentemente, mas chamar o Isaías ou o Adilson, agora que está o responsável, para a gente tentar amenizar esse problema. Dar mais uma vez uma chance para a Sabesp, para ela tentar solucionar um problema fácil, né? Que é problema de compactação. Eu não sei, não sou engenheiro. O que não pode é o cidadão, o carro dele cair com o pneu no buraco, uma pessoa cair, enfim, fazer um buraco e não fechar, ficar dias naquela situação. Então, assim, fica a sugestão aí para os colegas, evidente, louvável a postura do vereador Edmar, mas para a gente possa reforçar a cobrança e trazer aqui o responsável lá de Botucatu para tratar desse assunto dos buracos que tem aumentado, como para a gente tratar a falta d'água nos bairros e o tratamento. Não tem como a pessoa lavar uma roupa na água da Sabesp. Então, se o cara que é especialista não cuida da água, imagine se ele vai cuidar dos buracos, que é terceirizado. Então, Sabesp é uma empresa que a gente vai ter que chacoalhar ela, porque senão vai mais 4 anos aí e esse problema não vai ser resolvido. Então, minha consideração. Continua em discussão. Peço para discutir, presidente. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. Só queria complementar aí as palavras do Dr. Alexandre, que foi bem feliz nas colocações aí, e dizer, queria registrar aqui que quando a Sabesp esteve aqui, que nós convocamos o pessoal da superintendência, eles foram bem claros que na questão da água suja, eles falaram que tinham resolvido, mas se eventualmente aparecesse e chamá-los, eles têm uma conta lá que faz uma equiparação e a pessoa tem um desconto nas contas d'água. É lógico que não é uma solução, né? Seria uma medida paliativa, mas, enfim, se eles não estão conseguindo resolver o problema da água suja, pelo menos aí dá uma parte, vereador. Pois não, senhor vereador. Eu desafio a Sabesp, se vier, por exemplo, o Fabiano está sentado ali no último banco do plenário, se tomar a água, aquela água, e pegar uma água aqui que a pessoa mandou e lavar uma camisa branca, fizer isso,
A pessoa que gastou com a água, eu sinceramente reembolso a pessoa. Se o cara da Sabesp e falar, não, porque eles vão vir aqui e vão falar que a água é só coloração e tal. E é visivelmente uma situação impossível de se utilizar. É absurdo a falta de vontade da Sabesp aqui em Alumínio. Realmente é um desleixo com a população e teremos que tomar outras medidas caso não venha eles prestar o serviço que todos merecem e pagam por isso, né? São as minhas considerações, presidente. Em discussão, requerimento. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Só para colocar aqui, o Edmo comentou, o Alexandre, né, que a gente desafia. O Edmo falou agora que nós precisamos tomar algumas atitudes com relação à Sabesp, mas, ao meu ver, a atitude que nós poderíamos ter tomado com relação à Sabesp já foi feita, que foi a audiência pública aqui, né, onde nós questionamos, onde nós colocamos todos os problemas do município para a empresa, os representantes da empresa. Então, agora, na verdade, o que cabe, a quem cabe as ações é o prefeito. Né? Se não está prestando o serviço como tem que prestar, quem que tem que notificar a Sabesp? São os vereadores? Quem que tem poder para isso? Então, acho que está na hora do prefeito começar a autuar essas empresas, fazer multa. O vereador Eduardo já falou isso várias vezes aqui, né? Aplicar multa, né? Começar a registrar e documentar, porque se tem uma empresa que é a rainha de reclamação dentro da Câmara, que nós já fizemos audiência pública, não foi a primeira vez, pelo que eu percebi aqui, nesse mandato a primeira vez, foi feita audiência pública, mas se for buscar no registro da empresa na prefeitura, não tem nada. Não tem um registro, nunca foi advertida a empresa. Então, como que vai abrir um processo, por exemplo, se pensasse em algum momento em extinguir o contrato com a empresa, como que se faz isso se não tem registro de nada? Então, assim, isso depende exclusivamente do prefeito. A nossa parte aqui a gente faz requerimento, questionamento. Eu não aguento mais ver o Alexandre falando da Sabesp aqui na Câmara. Agora ele lançou o desafio do Omo, né, Alexandre? Vai lavar até roupa com a água da Sabesp. Então, não dá mais para a gente ficar fazendo isso, porque tem um limite de poder, e o nosso limite aqui ele já foi feito. Agora cabe ao prefeito, é o meu ver, são as considerações. Obrigado. Continue em discussão o requerimento 555. Pois não, senhor vereador, 5 minutos com uma parte. Toda vez que fala da Sabesp, eu noto uma coisa que é comum, né? No primeiro mandato, quando nós fomos eleitos, nós já fomos com uma sede danada em cima da Sabesp, porque já vinha de outras histórias, né? Cobrava pelo esgoto, na realidade realizava afastamento, não fazia tratamento. Aí você pensa naquela ocasião em acionar a empresa, aí você vê os julgados do Tribunal de Justiça que reconhecia que ela podia cobrar porque fazia o afastamento. Absurdo, mas estava lá. Questionado quantas vezes a Sabesp foi multada no nosso município. Isso vale para as concessionárias de serviço público, inclusive para Jundiá. Nunca foi. Motivo? Não tem um fiscal específico e se for por portaria, não for concursado, não tem validade o auto de infração. Já recomendávamos naquela ocasião ao prefeito Jacó, depois foi recomendado ao prefeito Iseu, e já fica aqui novamente recomendado ao prefeito Bimbão que aperte o cinto e dê um jeito de contratar um fiscal para sentar caneta nesses caras, porque é a única maneira de se fazer. Fala-se em buraco, tem uma legislação municipal, diga-se de autoria do vereador Dr. Alexandre, que incumbe a responsabilidade da Sabesp de fechar e deixar no mesmo, da mesma maneira, né, na mesma qualidade que estava anteriormente. Então você vai somando esse monte de coisa. Mais no primeiro ano, convocação da Sabesp, primeiro mandato da época de Jacó, 1 ou 2 vezes convocadas naquela gestão. Na passada, mais de 3 ou 4 vezes. Deu mais de uma vez por ano eles sendo chamados aqui. Naquele momento da passada ainda tinha um acordo, digamos assim, de cavaleiros, porque a gente entendia a necessidade de se abrir os buracos que tinha de se abrir na cidade para levar a água para parte da comunidade rural. Projeto que continua sendo entendido. Tivemos uma baita de uma paciência. O vereador saia na rua, era apontado, mas a gente sabia que tinha um bem maior em cima disso. Agora, qual que é a desculpa? Quantos requerimentos? Uma coisa interessante de a gente fazer, um levantamento desse ano já foram feitos, endereçados à Sabesp. Começa a ficar complicada a situação.
Uma outra coisa a respeito disso, que quando discutia eu pensava, que tem que se levar em consideração, óbvio, além do município, através do senhor prefeito, de fiscal, fazer que quem está do lado de cá, na ponta de cá, é um consumidor, porque paga por isso. Também operar em nível do Código de Defesa do Consumidor, PROCON, Ministério Público, onde tiver que ir, porque está pagando, não é gratuito o serviço. Está pagando. Então se estabelece entre eles essa relação. É um absurdo que as coisas continuem da maneira que estão. Paciência, eu falo, tem limite. E eu posso falar, quem estava no mandato passado aqui, a gente lembra o que foi, todas as cobranças que tiveram em relação a isso, toda uma plataforma política à época que foi mandada em cima disso, e vereador entendendo que tinha que ser feita aquela obra, pensando no bem maior, aguentou bordoada até não aguentar mais, a cidade ficou rasgada de fora a fora. Serviço que tem lá, por exemplo, quando você sai do KM80,5, vindo pelo Irema, você vê lá a obra, é absurdo o que foi feito ali naquele lugar, a maneira como foi fechado. E volto a dizer, tiver uma baita de uma paciência, de uma compreensão, porque a gente quer ver aquela comunidade que está sem água recebendo benefício, então abria buraco, né? Não vou nem entrar no mérito de como que se pode colocar um asfalto num lugar que vai ter que abrir, porque aí a gente já vai para outro caminho. Mas, pois bem, foi colocado asfalto, esqueceram que embaixo do asfalto vai tubo, vai canalização, vamos abrir, vamos colocar, porque a população não pode ficar refém de caminhão-pipa. Aí você vai para outro plano, eles abrem um buraco, tem prazo estabelecido por lei. Tem prazo, e o que é feito? Então, eu volto a dizer aqui, primeiro ao prefeito, que faça, na medida do possível, a contratação de um fiscal que tenha efetividade, uma infração dele, e que faça tantas infrações quantas forem as irregularidades que existam no nosso município. E a população também, que venha me ouvir, que está na qualidade de consumidor, que opere em nível de consumidor, porque em via de regra, o Código de Defesa do Consumidor, PROCON, o Ministério Público, olha para essas questões de uma maneira diferente. É consumidor, tem direito. E o nosso município que faça de uma vez por todas. Eu garanto que em um ano faz receita de tanta multa que dá para fazer em cima da Sabesp. Que absurdo o serviço que eles estão prestando no nosso município. São as minhas considerações. Continue em discussão, requerimento 555. Em discussão. Peço a palavra. Pois não, 5 minutos com a parte do vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, nós notamos aqui que a Sabesp, além de deixar as vias públicas com má qualidade, ainda tem lugares que opera com má qualidade e ainda não conseguiu matar a sede do vereador Eduardo. Viu que ele disse que vai com tanta sede em cima da Sabesp e a Sabesp não conseguiu matar a sede, ainda que trabalhe com um volume de água muito alto. Mas na verdade o que se precisa mesmo, nós estamos aqui questionando, discutindo, sugerindo inclusive ao prefeito para que fiscalize dessa forma, mas vamos fazer isso por escrito, né? Deixar registrado isso, já que a prefeitura não vem fazendo tal registro, nós fazermos por escrito, até coletivamente mesmo, para que o prefeito venha a notificar, não só a Sabesp, mas também todos aqueles que prestam serviços públicos da cidade, para que faça as devidas notificações e chegue até, se for o caso, até a multar, para que possa de fato melhorar a qualidade dos trabalhos, dos serviços prestados para a Sabesp, principalmente no tocante à questão das vias públicas. Só para registrar essa necessidade que nós temos, enquanto vereadores, enquanto fiscalizadores do Poder Executivo, de fazer isso por escrito, né? Cobrar o prefeito para que passe a fiscalizar e notificar por escrito. Era isso que nós tínhamos a colocar. Requerimento 55555, quer dizer, 555, aprovado por 8 votos. Requerimento ao secretário que continue a leitura dos demais. Requerimento 558/2017. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que na rua Brasília Nicolau de Moraes ainda existem postes de madeira, considerando a grande probabilidade destes virem a cair em decorrência da ação do tempo e consequentemente causar grandes danos e prejuízos tanto às residências ali instaladas como também aos munícipes e veículos que por ali transitam, é que requer a mesa ouvido plenário seja fechado a CPFL, solicitando a substituição desses postes com a máxima urgência. E questione a possibilidade de serem substituídos os postes de madeira por postes de concreto, se positivo quando, se negativo por quê? Sala Sessões, 3 de outubro de 2017, Edson Bufete, vereador.
Requerimento 559/2017. Senhor Presidente e senhores vereadores, considerando que na Estrada Municipal Aurora Coelho Serione existe um poste de maneira da rede de energia elétrica danificado, com probabilidade de queda, conforme foto anexa. Considerando que as condições do poste indicado colocam em risco a segurança de quem utiliza a referida estrada, é que requer a mesa do ouvido plenário seja oficiada a SERIM para que providencie a retirada e troca do poste supracitado. Requer ainda seja encaminhado cópia desses ao excelentíssimo senhor prefeito para conhecimento das devidas providências que lhe cabe. Sala de sessões, 6 de outubro de 2017, Carlos Natal, vereador. Requerimento 560/2017, senhor presidente e senhores vereadores, considerando que se faz necessária a manutenção das placas de sinalização da estrada municipal Aurora Coelho Serione, considerando que há placas de sinalização caídas e cobertas pelo mato, conforme fotos anexas. Considerando que essa solicitação visa a segurança dos motoristas que utilizam a referida estrada, é que requer a mesa do ouvido plenário seja oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Há a possibilidade de o executivo municipal determinar o setor competente a realizar o corte do mato e a manutenção das placas de sinalização da estrada municipal Aurora Coelho Serione? Se positivo, quando poderá realizar serviço? Se negativo, esclarecer os motivos. Sala de sessões 6 de outubro de 2017, Carlos Natal, vereador. Requerimento 561/2017. Considerando que na rua Gaspar Ricardo e Teodoro Ramos existe área verde onde predominam vegetações arbóreas, considerando que as árvores plantadas no local cresceram demasiadamente em alguns pontos, o peso das folhas fizeram com que parte dos galhos se curvassem, dificultando a passagem de veículos automotores. Em outros pontos, a vegetação vem invadindo a calçada, prejudicando os pedestres. Esses também estão, em grande parte, em contato com a linha de retransmissão de energia elétrica. É que requer a mesa do plenário serviciado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. É possível que seja feita a poda das árvores das referidas localidades? Se 5 anos, se não, poderia o executivo notificar o responsável legal para que se realize? Sala de sessões 6 de outubro de 2017, Edson Bofeta, vereador. Peço para discutir o requerimento. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Bom, a gente sabe a Vila Industrial, quem é o dono da Vila Industrial? Se tem alguém que tem condição de fazer uma poda de árvore, é a companhia. Né? E hoje a Vila Industrial, na situação que está, não é só em algumas áreas que foram demolidas casas e que não vem sendo feito acompanhamento. Aí, para ajudar, o camarada já solta um pouco de galinha e, enfim, vira lá um sítio dentro da cidade. Né? Então, aqui, acho que eu já tinha feito um requerimento parecido de notificar a CBA por algum outro motivo, não me recordo. Mas, assim, as áreas da CBA, eu não sei qual a dificuldade da prefeitura de enviar a notificação. Ou seja, verbal ou notificá-la realmente por escrito. Porque a CBA é dona de todos os terrenos. Ele não pode exigir que um coitado tem 125 metros de área em alumínio que faça a poda de árvore, que mantenha o terreno limpo. Se quem é dono de 80% da cidade, né, não faz. Então, assim, eu acho que o problema da industrial, eu já fui morador da industrial, hoje tem vereadores aqui que também residem ali, mas o mato cresceu demais naquela região, né? Cresceu muito. Aí você fala área de preservação permanente, área de preservação permanente, mas não era, né? E não é área de preservação permanente porque não é registrado como área de preservação permanente. E acaba afetando a situação de fiação, acaba incomodando o vizinho, como até quem frequenta a cidade de Alumínio. Então, eu acho que essa questão aí mostra um pouco, do que a gente estava falando daqueles outros requerimentos. Às vezes, cobrar e fiscalizar. Esse é um caso que, os outros casos, às vezes, citam o morador. Esse morador não vai fazer, porque não tem condição, a prefeitura não tem como... Esse aí eu tenho certeza que tem condição, velho. Pode ficar sossegado. Então, a gente olha porque a industrial realmente precisa de fazer esse trabalho aí, de serviço de poda e limpeza dos terrenos, principalmente os que estão desocupados, que foram demolidas as casas. Obrigado, presidente. Continue em discussão, requerimento. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Timo Bofete. Aprovo. Geraldo Atleta, aprovo. Professora Meire Barbosa. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Carlos Natal. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Já tinha chamado, né? Requerimento
561/2017 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 562/2017. Senhor presidente e senhores vereadores, foi informada pela resposta ao requerimento 397/2017 que a assessoria do prefeito iria estudar sobre a legalidade e envio do projeto de lei, conforme solicitado pelos vereadores Lucimeira Aparecida de Almeida Barbosa e Eduardo Jesus de Mello, para substituir o projeto de lei 7/2017-L, cujo objetivo é o de disciplinar o horário de atendimento e instalação de portas giratórias nas agências bancárias, bem como o de disciplinar o tempo de atendimento nas agências bancárias correspondentes, correios e casas lotéricas. Em face do interesse local sobre a matéria, há entendimento jurisdicional e doutrinário de que o interesse local é incumbência do município legislar sobre a matéria. Entretanto, não há uniformidade no sentido da iniciativa, dividindo-se as opiniões sobre a competência da iniciativa do Executivo ou concernente à do Legislativo. Diante disso, decorrendo quase 4 meses de resposta citada, nos termos do ato da presidência número 2/2009, é que requer a mesa do plenário seja oficiado ao senhor prefeito para que nos informe qual o resultado do estudo feito pela assessoria do prefeito no tocante ao envio de projeto de lei sobre a matéria já discutida. É possível nos enviar o projeto de modo a substituir o aqui presente para não haver qualquer tipo de ação de inconstitucionalidade em face da iniciativa do projeto? A fim de auxiliar a competente assessoria do prefeito, encaminhamos anexo novamente o projeto de lei que sirva de modelo, devendo ser alterado no que couber, bem como decisão judicial e cópia da doutrina atinente. Sala de Sessões, 9 de outubro de 2017, Eduardo Jesus de Mello e professora Meire, vereadores. Por ordem, presidente. Presidente, senhor vereador. Eu peço para discutir esse requerimento. 5 minutos com a parte, vereador. Em junho, aproximadamente, eu e a vereadora Meires propusemos aqui na Câmara, em junho propusemos, eu e a vereadora Meire, um projeto de lei para disciplinar horário de atendimento de banco, correio, casa lotérica e afins. O objetivo dessa lei, obviamente, primeiramente, é tentar melhorar a qualidade de atendimento do correio, passando a todos os órgãos que seguem nesse sentido, aliás, a todas as entidades que seguem nesse sentido. Naquela ocasião, o que motivou a iniciar o projeto foi, obviamente, uma mudança na legislação, não na legislação, mas na maneira como os tribunais entendiam esse tipo de legislação. Me recordo que no primeiro mandato, quando o vereador Rivera realizou um projeto, salvo engano, nesse sentido, ele não foi acompanhado de parecer pela constitucionalidade, exatamente porque os tribunais entendiam que não competia aos municípios legislarem sobre esse tipo de questão. Ocorre o quê? Conforme nós estudamos, a doutrina já demonstra que compete ao município, via de regra pelo Código de Defesa do Consumidor, que acabamos de falar, legislar porque isso é interesse local e não é nada afeto à atividade bancária que ainda continua em âmbito da União e das autarquias que comandam tudo. Então ninguém está querendo mexer na natureza do banco, mas simplesmente no que interessa à localidade. Horário de abertura, horário de encerramento, tempo de espera na fila, isso interessa ao município. Então, o município pode legislar. Esse é o entendimento que, obviamente, na época nós estudamos, fizemos o projeto de lei, eis que surgiu uma outra dúvida. Se é o interesse local, não tem dúvida que o município pode iniciar essa propositura. Entretanto, talvez a Câmara não possa, porque a iniciativa compete ao prefeito, e aí você faz uma lei dessa, na boa vontade, aprova ela pela Câmara, aí o Correios, o banco não atendeu a lei, vai receber uma multa, vamos sonhar que vai ter multa, vai receber essa multa, a entidade vai falar, vai acionar, vai falar da inconstitucionalidade da lei, seu corpo de advogados falar que isso deveria ter partido do município, que é inconstitucional e tal. Então, para acabar com esse nível de discussão, o que fizemos na ocasião? Propusemos ao Executivo, através de requerimento, que estudasse a questão, nos enviasse um projeto, que é de iniciativa do prefeito, nós retiraremos esse projeto nosso, que por fim das contas acaba servindo de modelo ao próprio Poder Executivo, para acabar com qualquer tipo de discussão. É uma matéria interessante de se legislar, reconhece a doutrina atual e a jurisprudência no sentido de que faz isso, ou seja, foi tudo isso apontado.
E naquela ocasião foi informado, resposta do requerimento, que a assessoria iria estudar sobre a legalidade e envio do projeto de lei, conforme tinha sido solicitado por mim e pela vereadora Miriam. Ocorre que vai completar 4 meses desse estudo. Aí, e a gente com o projeto aqui, obviamente podia votá-lo, mas querendo que as coisas ocorram na mais estrita legalidade, retira o projeto por uma sessão, retira por 2, e a assessoria talvez esteja lá estudando, deve ser bastante coisa para estudar. Por fim, de uma maneira bem cortês, o que nós fizemos agora? Repetimos o requerimento, pedimos para que ele seja enviado à Câmara, e para ajudar a assessoria, acredito eu, jurídica, ou assessoria direta do prefeito, já anexamos aqui, por exemplo, um julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que foi arguida a inconstitucionalidade e já está não caracterizada a inconstitucionalidade. Fala aqui, não implica inconstitucionalidade, isso porque tais matérias estão relacionadas a assuntos de interesse local. Peguei também uma cópia da doutrina, falando exatamente no mesmo sentido, acho que não vai dar tempo, mas fala o seguinte: instituição bancária, atendimento, banco, atendimento ao público, tempo máximo de fila, não se confunde com atividades atinentes, com a atinente atividade bancária, matéria de interesse local. Então, se puder, obviamente, a assessoria, não sei quem é da assessoria, porque não foi nomeado, lê isso aqui, ou também se quiser procurar julgado contrário para falar que é inconstitucional e não mandar, mas só para a gente ter uma resposta, para a gente, enfim, poder dar fim aqui ao nosso projeto, ou votando ele favorável, instituindo essa lei com iniciativa da Câmara, ou melhor ainda, partindo do Executivo e também votando isso, lembrando também que uma vez instituída a lei, cobrar todas essas instituições para que operem de acordo com a lei, do horário de abertura ao horário de fechamento e ao tempo de fila de espera. São as minhas considerações. Continua em discussão o requerimento 562/2017. Em discussão. Pois não, senhor vereador, 5 minutos com a parte. Esse requerimento feito pelo vereador Eduardo, vereadora Meire, lembra aqui da aprovação dele, e de fato o requerimento ele vem do anseio da população. A população não suporta mais ir no correio e ficar ali 1 hora, 1h30 para pagar uma conta, porque às vezes um banco se recusa a receber, ou o Banco do Brasil às vezes é um título vencido e que tem que ser pago na agência do correio porque é correspondente bancário, e, enfim, a pessoa fica ali 1h30, a má vontade, além da questão do tempo, tem a má vontade dos funcionários, fica no tempo. Caso de lotérica, você vê filas normais quando tem um jogo acumulado, alguma coisa, mas a lotérica de alumínio é todo dia, e tamanha a falta de respeito que as pessoas ficam de pé na calçada debaixo do sol, da chuva, do que da temperatura climática que tiver, e não se tem uma solução. Então a gente roga também aí, faz coro a esse requerimento que a gente vai estar aprovando, para que o prefeito envie esse projeto. Como o vereador Eduardo disse, se tem doutrina favorável, tem jurisprudência favorável, que o correio, a lotérica, que suscite isso no tribunal. Isso não é a prefeitura tem que tentar achar um meio de resolver. E outras cidades conseguiram resolver o problema instituindo lei com relação ao tempo de atendimento. Então, na época eu li algumas coisas que estavam anexas ao projeto, que foi enviado como modelo. Então, assim, eu acho que é mandar, eu tenho certeza que é um projeto que é bem discutido, mas que tem a aprovação da maioria, se não de todos os vereadores, e que o Eduardo falou, criar uma lei que tenha eficácia, com relação à lotérica, que tenha eficácia com relação aos correios, que são os bancos que são as instituições que a gente recebe bastante reclamação. Muito embora hoje, até por sinal, né? Eu estava lendo uma matéria no final de semana aqui, que o que gerou o grande acúmulo nas lotéricas e no correio foi a questão do banco postal. Então hoje o que a pessoa menos faz no correio, eu acho, é por uma correspondência. A correspondência em si é rápida, o que demora é o pagamento de conta. O correio hoje tem chip, enfim, são outras atividades. Você abre conta bancária no correio, quer dizer, se desvirtua toda a finalidade. Então, assim, hoje, salvo engano, agora, a partir do ano que vem, o correio deixa de fazer essas atividades. Lotéricas também estão deixando de ser bancos postais, mas assim, a gente não pode deixar que isso venha para resolver o problema. Então a gente roga aí que o prefeito analise evidentemente o projeto
E esperamos que não tenha postado esse parecer, esse projeto pelo correio, porque também é um outro problema em alumínio, que você não recebe nem conta, você recebe para pagar no prazo aqui na cidade. Então a gente espera que não utilize, que traga aqui, porque o povo também reclama, não é só do atendimento na agência. A Meire aqui já fez alguns esclarecimentos e sabe que nem resposta vem do correio, ou quando vem, a resposta vem que o sistema funciona perfeitamente e que o funcionário está atendendo. Por quê? Porque as pessoas também, se tiver algum interesse, tem que vir na agência. Veio na agência 1h30 na fila. Então são as considerações aí, rogando para que haja o envio desse projeto em breve e que a gente possa colaborar na solução desse problema. Continua em discussão o requerimento. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Edmo Bufete. Aprovo. Geraldo Atleta, aprovo. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Carlos Natal. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Requerimento 562 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 563/2017. Senhor presidente e senhores vereadores, o projeto de lei 60/2017 visa a celebração de convênio com a PAI de Mairink. Nesse sentido, recebemos os preocupados pedidos de pais e alunos que hoje já são atendidos pela PAI para conhecer profundamente as alterações que possam causar a celebração do convênio. Diante disso, nos termos do ato da presidência número 2/2009, em face da urgência da matéria, é que requer a mesa do plenário seja oficiada ao senhor prefeito, a fim de que nos informe. 1. Quantos alunos são atendidos hoje pela PAI? Em qual a PAI são atendidos? 2. Com a celebração do convênio com o Mairink, haverá transferência dos alunos que hoje não são atendidos pela unidade PAI de Mairink? 3. Essa eventual transferência foi comunicada aos pais dos alunos? 4. Qual o motivo de se estabelecer convênio com a PAI de Mairink? 5. Qual o valor despendido hoje em convênio para atendimento dos alunos da PAI até o término de 2017? Através do novo convênio, qual será o custo para o exercício 2018? 6. Qual o ganho dos pais e alunos com relação à celebração desse convênio em detrimento do convênio hoje estabelecido? Fica o requerimento de discussão dos senhores vereadores que acharem por bem coassinar. Sala de sessões, 9 de outubro de 2017, Eduardo Jesus de Mello, vereador, Geraldo Atleta, vereador, Edmo Bufete, vereador, Renatinho Watanabe, vereador e Bengala, vereador. Pela ordem, presidente. Pois não, senhor vereador. Mas para discutir também esse requerimento. 5 minutos com a parte. Aportou aqui na Câmara Municipal de Alumínio, a votação, acho que da sessão passada, esse projeto para celebrar o convênio com a PAI de Mairink. A razão de pedir essas informações referente ao projeto que nós vamos votar aqui na cidade é exatamente para quê? Que a gente aprova o projeto na boa fé. Aí depois que aprova o projeto e tem essa alteração de São Roque para Sorocaba, para São Roque para Mairink, ou de outros atendimentos que são realizados na região e que talvez a ideia seja de concentrar as pessoas, vai vir à Câmara uma série de pais falar, pô, meu filho estava acostumado, lá é melhor. Então, nada mais justo que num momento como esse, que nós questionemos, obviamente, a Prefeitura Municipal, através da Diretoria de Educação, exatamente para saber, os pais que estão com seus filhos nas outras unidades já estão conscientes disso, tem uma melhora de atendimento. A PAI de Mairink, em relação, por exemplo, a PAI de São Roque, presta algum tipo a mais de serviço, ou é igual, vai diminuir a distância com carro. Então, tem uma série de questões que eles podem responder nesse requerimento e que vai fundamentar uma decisão de cada um dos vereadores que estão aqui. Porque a gente tem tido algumas experiências aí, no sentido disso, vem o projeto, a gente vota de boa fé e, por fim, a ideia que a gente teve quando votou não era nada daquilo que a gente estava pensando. E aí as pessoas vão cobrar, vocês votaram isso, vocês votaram aquilo. Então, as perguntas aqui são muito claras, né? Inclusive em questão de valores. A gente espera, obviamente, uma melhoria de atendimento, uma ampliação de atendimento, ou se isso não, a partir de agora, nós estamos prevendo já que tem uma fila, ou tem pessoas que têm o direito, precisam de mais 10 vagas. Então, para ficar bem detalhada essa questão, obviamente a pressa agora acaba sendo da própria Diretoria de Educação, para que responda o quanto antes esse requerimento
Uma vez ele respondido, fundamenta cada um dos aqui presentes para que possam votar com mais tranquilidade. Mas a questão principal é saber se houve um diálogo com os pais das crianças que precisam desse atendimento especial e se, obviamente, se firmar esse novo convênio, significa obrigatoriamente melhoria de atendimento, ampliação de atendimento, e não um atendimento não tão bom quanto o que é realizado ou diminuído. Então, são esses o motivo, esse o motivo do requerimento. São as minhas considerações, senhor. Continua em discussão o requerimento 563/2017. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Nominal. Edmo Bofete. Aprovo. Geraldo Atleta, aprova. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Carlos Natal. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Aprovo. Requerimento 563, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 564/2017. Senhor presidente e senhores vereadores, junto da atuante vereadora Lucimeire Aparecida de Almeida Barbosa, Rosimeire, temos buscado incessantemente melhorias nos quadros educacionais do município, notadamente na instalação de um polo educacional na antiga escola SESI, onde pretendemos ver instalados cursos diversos. Nesse sentido, nós fizemos reunidos no Palácio do Governo com o vice-governador Márcio França, que também ocupa a pasta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, bem como em agenda patrocinada pela deputada Rita Passos, capitaneada pela professora Meire. Ambas agendas, tanto do vice-governador como da deputada, junto ao diretor da Univesp, o professor Ricardo Bucalon, foram acompanhados pelo prefeito Antônio Bimbão. Diante disso, tomamos conhecimento de todas as incumbências do município e ali protocolou-se ofício no sentido de aderir ao projeto Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Entretanto, todo esse esforço deve agora ser colocado em prática, devendo o município ficar atento às datas do chamamento público, não perdendo desse modo os prazos, fazendo, por fim, prosperar a iniciativa dos vereadores e do próprio Executivo. Diante disso, nos termos da presidência número 2/2009, sendo necessária a apreciação nessa sessão em face da urgência do pedido, é que requer a mesma vida plenária seja oficiada ao senhor prefeito, a fim de que determine a seguinte providência e nos informe. A. O município está acompanhando as publicações referentes ao chamamento público para inscrição e convênio do município com a Univesp. 2. Quem é o responsável para realizar a inscrição do município? 3. Enviar tão logo seja realizada a inscrição e comprovante da mesma. Sala de Sessões, 9 de outubro de 2017. Eduardo Jesus Melo, vereador. Professora Meire Barbosa, vereadora. Ordem, senhor presidente. Presidente, senhor vereador. Peço para discutir também esse requerimento. 5 minutos com a parte. Como mencionado aqui no início do requerimento, estivemos junto do prefeito Bimbão em busca de que o município firme esse convênio com a Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O chamamento público foi publicado no dia 7, segue a inscrição do município, salvo engano, de 7 a 17. Hoje, já ligando na prefeitura, pedindo que o prefeito designasse alguém que o fizesse, fui informado que já retiraram esse edital e que, de acordo com o edital, vai ser feita a inscrição do município, que inclusive até dia 30 desse mês já sai o resultado final, com todos os recursos, se o município foi contemplado com a sessão de 2 cursos. Salvo engano, isso fica a critério do Executivo, seriam escolhidos o curso de Engenharia de Produção, com certificado pela USP, e o de Pedagogia, que é certificado pela Unesp. São cursos estaduais que a pessoa paga exclusivamente a inscrição, algo do vestibular, em torno de 40 a 60 reais. Realiza o vestibular, se aprovado, é gratuito, porque é público o curso. É um curso gratuito e volto a dizer que vai ser certificado por 2 instituições de maior renome do nosso país, que é a USP e a Unesp. Acreditamos, por todo o esforço que vem sendo despendido em relação a isso, agenda com o vice-governador,
agenda, como eu disse, patrocinada pela deputada Rita Passos, através da vereadora Meire. Estivemos em ambos os eventos, né? Num dos eventos, a Meire indicou que a assessoria dela acompanhasse. Então, o que acontece? A gente acredita que se o município se inscrever dentro do prazo, que a Alumínio tenha, obviamente, grandes chances de ser contemplada com isso. O local já foi indicado, que seria na escola do SESI, algo de fácil acesso para todo mundo. Antiga, né? Então, o que acontece? O município dá um passo grande para promover aos seus, e obviamente por ser um vestibular, pessoas da região podem acabar também conseguindo algumas vagas, mas pessoas daqui têm de se preparar para isso. Salvo engano, o Mairim também está aderindo a esse projeto, que significa que as vagas ficariam um pouco mais centralizadas na nossa cidade. E pro SESI, diga-se de passagem, uma comissão de vereadores já pediu questões relacionadas à ETEC, e no dia do pleito da Univesp, nós tivemos uma tratativa, inclusive, de ter um EJA com... EJA profissionalizante. Um EJA com um curso profissionalizante. Porque qual que é a ideia? Aquele prédio é um prédio educacional. Então, que ali sirva de um centro de referência educacional. Que a gente possa ter ali, por exemplo, uma classe descentralizada de ETEC. Que se possa ter ali 2 ou 3 salas de faculdade. A regra é que o município de até 20 mil habitantes tem direito a 2 cursos, que são 100 vagas, 50 vagas de engenheiro de produção e mais 50 vagas do outro curso. Estou citando, são 4 cursos possíveis, é o executivo que indica. Por que é importante, obviamente, esse requerimento? Primeiro, para cobrar o executivo para que não perca o prazo de chamamento. Fala, nossa, que absurdo, não. Mas é uma lembrança importante, a gente está ligando, vai ter esse papel, tanto que a gente pede depois o demonstrativo de inscrição que foi feito, até para que, por exemplo, a vereadora Meire possa levar isso para a deputada Rita, que já está inscrito, para que ela faça lá a gestão disso, que eu também possa levar ao vice-governador de estado, que é o secretário de desenvolvimento atual, o seu Márcio França, para que também possa ele fazer essa gestão, porque nós temos uma cidade carente. A carente, não posso nem falar carente, porque nunca teve antes. Então agora tem o espaço, tem a condição. O investimento do município é ínfimo, é pequeno. São 50 computadores, acesso de internet e trazendo benefício para uma série de pessoas, no caso, 100 pessoas. A gente espera que o maior número possível seja de pessoas alumínios. Os vestibulares anteriores, como disse lá o secretário, de 70% a 80% são de pessoas que ficam da cidade. Então, isso aqui é um pré-anúncio, óbvio que depende, sem sombra de dúvida, da resposta do governo, que até o dia 30 a gente já sabe, dia 23 e 24 são as datas que vai se publicar, daí tem recurso e tal. Sei que dia 30 é a última data, vai poder lá, se Deus quiser, vai estar anunciado Alumínio como recebendo esse convênio de 2 salas. Aí a luta fica pendente ainda, de uma sala descentralizada da ETEC e desse curso do EJA que foi anunciado, que nós já temos uma agenda lá para novembro. São as minhas considerações, presidente. Continua em discussão o requerimento 564/2017. Em discussão. Peço para discutir o requerimento, presidente. Pois não, vereadora. 5 minutos com a parte. Então, esse projeto, para mim, como professora e como ex-aluna de educação à distância em administração pública e em gestão pública municipal, trazer esse projeto para Alumínio seria, se eu não conseguir fazer mais nada nesses 4 anos, acho que para mim já seria uma grande realização. Porque assim, como professora, eu sei o quanto é difícil para os alunos ingressarem numa universidade de qualidade, como é o caso de Unesp, como é o caso de USP, como é o caso de Unicamp. Eu fui aluna de especialização da Unicamp, né, em especialização em língua portuguesa, e a gente sabe que a realidade dessas universidades não é a realidade de uma população de nível social como a minha realidade, né, e eu sei o quanto eu sofri dentro da universidade para conseguir concluir. Eu fiz o projeto, eu fiz um curso, um projeto desse mesmo tipo, que na verdade foi até modelo para que surgisse a Univesp, que é um projeto chamado UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, onde eu cursei administração pública. Fiz 4 anos de administração pública. Nós éramos no início 50 alunos e concluímos 8 alunos apenas.
né, 5 homens e 3 mulheres. Por quê? Porque as pessoas imaginam que por ser um curso de educação à distância, que não precisa ter disciplina de estudo. E não é verdade. É de muita qualidade, né, esses cursos. É uma disciplina de estudo muito grande, porque você tem que postar atividades todos os dias, as atividades são diárias. Você tem lá até meia-noite para poder entregar as tarefas. Então é um trabalho muito sério, porque uma instituição como o USP, como o Unesp, como o Unicamp, ela não vai carimbar um diploma com o nome dela se não tiver qualidade, né? Então assim, eu fico muito vaidosa com esse projeto, porque primeiro que educação à distância ela vem aumentando muito, né? Europa, a maioria dos cursos são à distância, pela questão da sociedade moderna, pela quantidade de acessibilidade que se tem hoje, né? E segundo, porque você vai ter um diploma EAD que não tem referência nenhuma à educação à distância, né? Isso é muito bom. E agora a nossa parte, né, a minha parte do vereador Eduardo, o vereador falou com o vice-governador, que é do partido dele, eu falei com a deputada Rita Passo, que é do meu partido, eles nos atenderam, nós protocolamos o pedido e agora está na mão do prefeito. Como o vereador Eduardo destacou, o que é a contrapartida da prefeitura? 50 computadores, um monitor, que é um professor da rede municipal, e o espaço ali do SESI, né? E aí a gente tem outros planos também para poder transformar esse antigo espaço do SESI, né, que precisa de um nome novo também para perder esse estigma do SESI, mas assim, tem que se ter um núcleo de estudos aqui na cidade, né, para as pessoas se prepararem melhor para o mercado de trabalho, porque todas as vezes que a gente questiona a alguma empresa por que não tem funcionário do município, a primeira coisa que a gente ouve é que não tem mão de obra preparada, né? Não tem contratação porque não tem mão de obra, porque as pessoas só entregam currículo pedindo vaga para ajudante. O prédio do SESI tem nome, né? Como que é o nome do prédio do SESI? Pois não. O vereador professor João Loureiro Miranda. Pronto, não é prédio do SESI, mas... Pois não. Tanto a escola quanto a quadra são nominadas, mas conforme a gente conversava com o Bimbão, a ideia dele é óbvio, trazendo além da faculdade, é fazer uma denominação ali de um centro universitário, tecnológico e de estudos, e fazer uma homenagem, segundo a vontade do senhor prefeito, à professora Dinara. Então já tem uma ideia nesse sentido. Pois não. São essas as minhas considerações. Obrigado. Continua a discussão, requerimento. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Edmo Bufete. Aprovo. Geraldo Atleta, aprovo. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Carlos Natal. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. 564 é aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento. Requerimento 565/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando a enorme insatisfação manifestada pelos inúmeros motoristas da Prefeitura Municipal de Alumínio por não receberem a restituição de diárias de viagem a trabalho que eles mesmos pagaram. Considerando que essas diárias de viagem deveriam ser recebidas de forma antecipada pelos motoristas que viajam a serviço da Prefeitura Municipal de Alumínio, é que requer a mesa ouvida do plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. 1. Quantos motoristas têm dinheiro a receber porque pagaram diárias de viagem do próprio bolso? 2. Qual o valor da dívida com esses motoristas? 3. Por que a Prefeitura Municipal de Alumínio não adianta os valores de diárias de viagem aos motoristas que constantemente viajam a serviço do município? Sala de sessões 9 de outubro de 2017, Geraldo Atleta, vereador. Peço para discutir esse requerimento. Então, vereador, 5 minutos com a parte. Esse requerimento aí também, um tema parecido, eu tinha discutido, inclusive eu tenho uma resposta. O porquê que está sendo adotado esse procedimento pelo município de Alumínio? Procedimento de que nunca foi feito, porque antigamente se havia um caixa de despesas provisórias, né? Que o motorista no dia a dia, alguém lá, olha, você vai viajar, vai para São Paulo, então R$50 para você tomar um café e almoçar, um limite de despesa. Era sempre pago dessa forma e, teoricamente, o camarada recebia no dia seguinte ou em poucos dias. Ou seja, ele não colocava dinheiro no bolso para estar viajando. E a grande satisfação dos motoristas hoje, o que acontece?
não existe mais esse procedimento. Então ele traz a comprovação da despesa dele, não sei se é no setor de RH, no setor de agendamento, eu não sei, e entrega as despesas. Não quer dizer que a prefeitura não vem pagando as despesas de viagem dos motoristas. Paga, mas paga com o que tem gerado. Por que gera esse dissabor? Porque às vezes a pessoa não tem o dinheiro, não tem 30, 40, 50 reais para ele fazer uma viagem. E ele precisa se virar. Por quê? Porque ele vai levar uma pessoa em Botucatu, vai levar uma pessoa em Barretos, numa outra cidade. Então ele não tem o adiantamento da despesa. Segundo motivo que tem gerado insatisfação, a demora tem se acumulado. Então a pessoa, além de colocar no bolso, ele não vem ali logo na quinzena que ele recebe. Demora, porque a prefeitura só pode, acho que, lançar no pagamento do final do mês, não no vale. E terceiro e pior, que se ele totaliza uma porcentagem, isso está sendo lançado no Lerite. E o Lerite dele faz o quê? Com que ele eleve a base de cálculo. Levou a base de cálculo à incidência de imposto de renda, gerando pagamento de INSS a superior para o empregado e alguns caindo na faixa de incidência de imposto de renda. E o município também, por si só, tendo que recolher 28,8 de INSS sobre esse valor. A resposta que veio é que a questão das diárias de viagem estavam sendo lançadas legalmente, respeitando o limite de lei. Eu tenho comigo que esse procedimento da prefeitura está totalmente equivocado. A diária de viagem não se confunde, quando se usa o termo diária de viagem, não se confunde com a forma de pagamento que é pago para os motoristas. Na prefeitura de Alumínio não existe diária de viagem, existe um reembolso de despesa que é usado para a viagem do motorista, mas não é diária de viagem. Por exemplo, tem caminhoneiros, o sindicato dos motoristas, ele fixa uma parcela chamada diária de viagem. Então, se o camarada quiser almoçar, não quiser almoçar, se ele quiser cozinhar no caminhão dele, enfim, para almoçar na casa de um parente, aquele valor diário, despesa de viagem, a diária dele, que os motoristas falam, aquilo ele recebe, independente se ele gastou ou se ele comprou alguma coisa ou não. E a prefeitura entende que está certo esse procedimento porque respeita o limite de lei, porque a diária, muitas empresas mascaram ela como uma verba indenizatória para não incidir reflexos, 13º, DSR, enfim, outras verbas nessa. Mas a prefeitura é reembolso. Então, assim, eu rogo ao prefeito, eu particularmente, que envie para a assessoria jurídica dele, que reavalie a condição, porque o caso dos motoristas que fazem viagem, que usam isso, não se encaixa no conceito diário de viagem, não é reembolso, e que absurdo, imposto de renda, quando a pessoa aufere alguma coisa, quando a pessoa tem o rendimento. Agora, se a pessoa vai almoça no restaurante, gasta 20 reais, à noite ele gasta mais 20 e 40 reais. Ele ganhou alguma coisa se ele colocou o dinheiro do bolso dele? Ele não ganhou nada. E hoje está sendo acumulado e pagando e gerando um grande transtorno na vida do motorista. Às vezes a pessoa não tem a situação, como eu disse, de levar. A prefeitura está pagando? Está pagando, mas está pagando num procedimento errado, porque existe, a lei autoriza que se tenha um caixa dentro, não um caixa também de 10, 15 mil, mas é possível você prever, se você tem um motorista, saber se ele vai gastar 25, 30 reais por dia, ou ele vai ter que gastar 200 se ele for fazer uma viagem. Então a gente roga para que, é um problema tão pequeno que se cria, parece que assim, tem coisa que dá para ser, e se cria, porque nunca foi apontado por Tribunal de Contas, nunca gerou insatisfação, nunca gerou qualquer título de fraude, e agora se muda enquadrando num termo diário de viagem, do qual não é, porque se o motorista não gastar nada, ele não ganha nada, e a diária de viagem, ela é devida, e não se confunde, vereador Geraldo, com essa questão do reembolso. Então a gente roga aqui para que a prefeitura apresente uma solução para esse problema. Continua em discussão o requerimento. Peço para discutir. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, realmente, até provocado pelo vereador Alexandre num passado recente aí, já foi discutido essa matéria aqui nessa casa. Inclusive, até porque houve aquele pagamento de reembolso no próprio pagamento do servidor, e aí acabou incidindo o imposto de renda, e isso aí realmente criou uma sensação enorme. O fato é que o vereador Alexandre disse aí, olha, a prefeitura paga, realmente paga, mas tem motorista alegando lá que esse ano ainda não recebeu o reembolso, e
e viaja aí praticamente dos 30 dias do mês, 25, 20 dias, ele viaja. Se ele não recebeu o reembolso, alguma coisa tem de errado nisso aí e precisa a prefeitura se organizar. A ideia do requerimento é justamente isso, provocar a discussão, o assunto, por escrito inclusive aqui, que tem uma resposta, e nós estamos questionando aqui, olha, quanto existe de dívida e quantos motoristas tem a receber do município, né? Justamente porque se acumula por muito tempo e depois o motorista não tem condições de, durante as viagens que ele faz nos dias posteriores, condições de se alimentar ou fazer o gasto necessário para que equivalente a esses reembolsos que a prefeitura faz. Então a ideia aqui é provocar o assunto para que a prefeitura se organize e crie um dispositivo, um mecanismo aí para que não falte esse reembolso aos motoristas, para que não tenha essa dificuldade que eles vêm encontrando e relatando e demonstrando a enorme satisfação do que vem ocorrendo. Então, hoje nós estamos no mês de outubro, há reclamações aí de meses, nós vamos postergando, vamos conversando pessoalmente, muitas vezes até com o prefeito, alguns responsáveis, mas chega um momento que nós, como até fiscalizador, como fiscal do Poder Executivo, temos que questionar de uma maneira aí que fique registrado, como é o caso de hoje, por escrito através de requerimento. Então, a ideia do requerimento é justamente para que a prefeitura se organize e não deixe aí aqueles que servem o município, servem os nossos munícipes, pessoas que muitas vezes têm grandes dificuldades e são atendidos pelo município através desses motoristas, e eles acabam fazendo esse trabalho aí de maneira, de forma insatisfeita, né? Porque encontram dificuldades para se alimentar. Era isso que nós tínhamos a colocar. Continue em discussão o requerimento 565/2017. A palavra, senhor presidente. 5 minutos com a parte, vereador. O doutor Alexandre tratou aqui com a técnica trabalhista da qual ele tem conhecimento. Esse assunto já foi levado ao Executivo através de uma comissão de motoristas. Já foi levado à diretoria de administração da Prefeitura. Há vários níveis de assessoria do prefeito. O vereador, quando sai daqui da Câmara, por exemplo, para subir para a Prefeitura, para tratar de qualquer assunto, se encontrar um motorista no caminho, vai ser abordado e vai ser inquirido referente a essa questão. Primeiro ponto, quando a gente pergunta a respeito disso, fala-se que tem R$4.000 mensais em valor de adiantamento. Que isso era o que tinha. Esses dias mesmo, não tem nem 15 dias, fui cobrar uma situação e tem sempre a mesma justificativa, que parece que a gente está falando algo errado. Então eu pergunto, se tem R$4.000 mensais em adiantamento e faz o resto sem ser adiantamento, então significa que tem dois regimes distintos operando ao mesmo tempo. Um de adiantamento e o outro de não adiantamento. Então, se prevalece hoje, paga junto da folha, gerando um passivo desse, que é um absurdo. A pessoa vai lá, junta várias notas. Vamos imaginar que são viagens distintas e longas, né? Que é comum. Jaú, é comum Barretos e é comum Botucatu. Um motorista desse, obrigatoriamente, vai ter uma demanda de almoço e de janta. Se for R$20 por dia, vai ser 42 refeições. E no dia de hoje, achar uma refeição nesse valor já não está muito fácil. Mas vamos imaginar que acha que ele vai lá tomar um suco, comer algo de uma forma decente e vai gastar R$40 no dia. A hora que chegar no final do mês, isso, como bem tratou o doutor Alexandre, vai incidir sobre ele, porque vai elevar como renda, porque está sendo colocado o imposto de renda. Então o cara, dependendo do desconto que vai somar na folha na hora de ele receber, ele põe 20 do bolso para receber 17. Não tem, né? É matemático o negócio. E como eu disse, se tem R$4.000 mensais em adiantamento, é sinal que se operam dois sistemas. Como que pode? Então, é regular o quê? O nível de adiantamento ou o outro, ou os dois são regulares? Uma coisa é certa, se de repente esses 4.000 não é o limite que se pode gastar, porque eu desconheço que a legislação opere ao seu limite em adiantamento mensal é de 4.000, artigo tal da lei tal, eu francamente desconheço, que mostre para a gente saber. Se esse é limite, então que se opere viagem dentro do limite. Não sendo limite, sendo a condição orçamentária do município, que também faça uma adequação em relação a isso. Não adianta, não tem fórmula
mágica outra para fazer contenção de crise que não seja exatamente você adequar aquilo que você pode gastar. Então é muito mais fácil você designar, de repente, estudar o que você vai fazer com um motorista que não viaje, porque você não tem condição de fazer, isso ser muito bem explicado, do que você fazer com que a pessoa viaje, pegue o seu salário, gaste esse valor e demore tempo para recebê-lo, porque não vai achar que o salário de um motorista é condizente com aquilo que ele deveria ganhar, com o número de viagens que faz, com o tipo de problema que enfrenta nas viagens, porque tem mais isso que acumula, porque leva as pessoas num momento dificílimo de tratamento de enfermidades mais difíceis de ser encarada ainda. Então o cara, além de dirigir distância longa, de pagar pelo almoço para receber depois, enfrenta também isso. Ou você acha que a hora que termina a viagem, o cara chega na casa, ele põe a cabeça no travesseiro e fala que nada aconteceu, que aquilo não soma no dia a dia? Então, eu acho que passou da hora disso. A gente vai lá, pede para resolver, leva, faz comissão, tenta tudo resolver sem causar nenhum tipo de polêmica. O problema é que a polêmica, porque depois inverte o negócio. O Eduardo falou isso, o vereador falou aquilo, tal pessoa cobrou não sei o quê, como se eu estivesse causando a polêmica. Não, causa polêmica quem não resolve uma situação dessa, a que está posta. Então, qual que é? O limite orçamentário, eu não tenho mais que R$4.000, se adequa a essa relação de ter 4 mil e de pagar o adiantamento e de viajar dentro disso daí. Agora, o limite é isso daí? Então tá bom, vamos sentar e discutir. Porque hoje eu entendo que se opera dentro da prefeitura 2 sistemas. Um desses 4 mil mensais de adiantamento, do qual alguns motoristas conseguem receber como adiantamento, e tem que se saber quem são e por que recebem, e os outros que recebem no outro sistema. Uma questão é simples. Alguém que recebe nesse regime está perdendo, e numa situação como hoje, perder como se perde não é nada fácil. Então a gente roga aqui, vendo que tem várias pessoas lotadas na prefeitura, que leve e insista em seu prefeito. São as minhas considerações, senhor presidente. Continue em discussão o requerimento 565/2017. Peço para discussão. discutir. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Então, só para complementar o que foi falado pelo vereador Alexandre e pelo vereador Eduardo, se tem uma palavra que define para mim esses meses de mandato, é cansaço. Juro, é cansaço. Porque aqui os vereadores cansam de falar a mesma coisa. Esse mesmo assunto já foi tratado por mim também, né, desde o começo do ano, porque os motoristas nos procuram ajuda, você leva o questionamento, você explica que não pode, até porque assim, eu não tenho conhecimento de direito que o vereador Alexandre tem, mas é questão de lógica. Não tem lógica nenhuma uma pessoa complementar uma refeição trabalhando e depois ela ter que pagar um imposto de um dinheiro que ela gastou para se alimentar. Não faz sentido nenhum. E só para complementar, alguns motoristas ainda estão tendo que responder com relação ao salário deles. Porque quando colocam esse dinheiro como renda, como o vereador Alexandre explicou, ele vai para o portal da transparência. E já teve gente me questionando, me perguntando, Meire, que falcatrua que está acontecendo na prefeitura que tem motorista recebendo R$6.000 por mês de salário. Não é que está recebendo 6 mil, é que ficou aí 2, 3 meses sem receber as diárias, tem a hora que ele vai trabalhar, porque ele vai para longe, e depois, quando vem tudo, aparece 6 mil reais no portal da transparência. E o cara tem que explicar ainda que aquilo ali não é uma renda dele, os 6 mil, é que está acumulado, coisa sem pagar. Então assim, juro, se tem uma palavra que define esse mandato, é cansaço. É muita gente achando que sabe, fazendo as coisas de acordo com o que acha que tem que fazer e complicando a vida de todo mundo. E quem que apanha no dia a dia? Vereador. Quem que não faz nada? Vereador. Quem que não fala nada? Vereador. Só que a gente cansa de falar a mesma coisa, a gente cansa de pedir a mesma coisa. E é aquilo que o vereador Alexandre colocou, sempre foi feito de uma maneira e nunca houve problema nenhum. Por que que agora tem que ter essa mudança, se não tem problema nenhum fazer o pagamento como foi feito antes, tá? Então é só isso que eu gostaria de colocar. Obrigado, presidente. Em discussão o requerimento. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal.
Edmo Bofete. Aprovo. Geraldo Atleta, aprova. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Carlos Natal. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Requerimento 565, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 260. Solicita ao Poder Público notificar o responsável pelo terreno que se encontra na rua Nicolau de Moraes, em frente aos números 354362, bairro Traré, para que sejam realizados os devidos procedimentos de limpeza de terreno. Edmo Bofete. Indicação 261. Solicita a manutenção da pintura das faixas de segurança, lombada e faixa de travessia para pedestre e divisão de faixa nas ruas José do Prado Ferreira, bairro Traré, e também na rua Irineu Rezende, no bairro Briquituba. Edmo Bofete. Indicação 262. Solicita a manutenção no calçamento na rua Brasília Nicolau de Moraes, nas proximidades dos números 286 e 340, bairro Traré. Edmo Bofete. Pela ordem, presidente. Vereador. Como não há nenhum colega inscrito no tema livre, solicito que seja suprimido o intervalo regimental. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir o intervalo regimental em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre, suprimido então o intervalo regimental. Passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, temos discussão única do projeto de lei. Pois não, vereador? Coloco em discussão o pedido do vereador Geraldo Atleta em suspender a sessão por 2 minutos. Em discussão. E um vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado, então. O pedido do vereador fica suspenso por 2 minutos de sessão. Solicito ao vereador Geraldo Atleta que faça a chamada dos senhores vereadores. Eduardo Delegacia. Presente. Edmo Bofete. Geraldo Atleta. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Renatinho Watanabe. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Carlos Natal. Presente. Bengala. Presente. Beto. Dando início, então, à ordem do dia, nós temos a discussão única do projeto de lei 3/2017, que dispõe sobre o manejo, a poda. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador? Eu solicito a retirada desse projeto por 2 sessões que foi conversado aí com as lideranças e com os demais vereadores. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em adiar por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 3/2017. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre e fica então adiada a discussão única do projeto de lei 3/2017 por 2 sessões. Por consequência, as emendas número 1, 2, 3 e 4 ao projeto de lei também saem da ordem do dia. Discussão única do projeto de lei 7/2017L, que dispõe sobre o tempo de atendimento Pela ao ordem, público. presidente. Pois não, vereadora? Peço a retirada desse projeto por 2 sessões. Coloca em discussão o pedido da vereadora Meire em adiar por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 7/2017L. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido da vereadora, fica adiado também por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 7/2017L. Com isso, a emenda de número 1/2017 sai da ordem do dia. Discussão única do projeto de lei 10/2017, que dispõe sobre... Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador? Solicito que seja arquivado esse projeto aí, que posteriormente estarei encaminhando via requerimento. A pedido do vereador, fica então arquivado o projeto de lei 10/2017. Discussão única do projeto de lei 60/2017, que autoriza o município de Alumínio a celebrar termo de colaboração com a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mairim, que dá outras providências. Pois não, vereador? Considerando que há um requerimento de autoria de Vossa Senhoria e dos demais vereadores, e eu entendo que o requerimento é pertinente para a apreciação do projeto, solicito ser adiada por 2 sessões a discussão desse projeto. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em adiar por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 60/2017. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador. Fica adiada por 2 sessões também a discussão única do projeto de lei 60/2017. Anuncia a ordem do dia da próxima sessão.
É só isso que está aqui. A ordem da próxima sessão, então, fica composta da discussão única do projeto de resolução 16/2017, discussão única do projeto de decreto legislativo 5/2017, que dispõe sobre o julgamento das contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício de 2014, a discussão única da moção 9/2017. Antes de encerrar a sessão, comunico a todos aqui presentes, que amanhã, dia 10/10, às 10 horas da manhã, na Câmara Municipal, haverá a reunião com a Geo Brasilis sobre o plano diretor da cidade. Então, ficam todos convidados a reunião amanhã interna com o vereador ou é aberta? Interna? Fica, então, anunciada a reunião. Nada mais havendo a tratar, declaro a sessão encerrada, desejando a todos boa noite.